aproveitar a pergunta do Merengue, que eu gostei bastante, porque eu rasguei um cartaz antes da palestra começar. Então eu não poderia me isentar, uma vez que algumas pessoas viram, eu de fato arranquei o cartaz, os garotos estavam em dúvida, eu digo, não tenho dúvida, arranque um cartaz e volto na hora. E eu fico imaginando como seria a tua resposta para uma plateia de cubanos. Qual resposta tu daria? Porque, de fato, Cuba é um totalitarismo, né? sem mais explicações. O que tu diria para uma plateia de cubanos sobre uma pessoa que arranca um cartaz ou que toma uma atitude dessa mais decisiva, digamos assim? O que tu diria para cubanos? Tu consideraria o ato de rasgar um cartaz contra Fidel ou um protesto mais veemente algo semelhante a eu não li também o livro, mas algo que poderia indicar uma imaginação totalitária ou alguma relação com o totalitarismo? Eu comentei com meu amigo aqui, eu digo, arranquei o cartaz há pouco e já sou totalitário. Me parece algo muito tênue e eu não vejo por que um cartaz seja razão suficiente para se comparar a uma pessoa com uma camisa do Che Guevara. Me parece um salto de bastante imaginação. Tu terias de ver se essa plateia de cubanos é em Havana ou em Miami. De fato, né? Olha, você mostra bem, né? Vamos começar pelo final da sua pergunta. Há o salto entre rasgar um cartaz e o salto de matar uma pessoa. Há um salto. Mas esse salto é construído. Esse salto não se dá do nada. Esse salto se alimenta pela imaginação, que condiciona justamente este salto. Então, o meu problema é justamente como a imaginação condiciona esse tipo de salto e o justifica. Claro, a gente está num nível, até falo no meu livro, hein? O primeiro passo da imaginação é dada quando eu, justamente, concebo aniquilar o meu inimigo. E pode ser justamente num símbolo. O que a Marcha das Vadias fazem quando quebra uma santa? Atacando um símbolo caro para cristãos. Então, eu dei o primeiro passo. O último passo é uma consequência complicada e tal, mas que se alimenta na imaginação. Então, assim, só para responder esse final seu, que é uma provocação importante, me faz pensar muito sobre as categorias do meu livro, que o primeiro passo é perigoso. É um sinal de alerta. É o primeiro passo. Agora, o que eu diria para cubanos e o que eu diria para o Holiday e o que eu diria para aquelas assembleias? Primeiro para cubanos. Meu amigo, aqui é lugar de vocês colocarem cartaz? Aqui é lugar de se fazer comemoração desse tipo? Então, precisaria usar uma estratégia, que é a estratégia... Olha, eu não sei até que ponto esses teóricos estão certos, mas eu vou usar uma expressão que às vezes me incomoda muito, mas às vezes funciona. Eu preciso usar um espaço público com a razão pública. Aqui não é lugar de se colocar cartaz desse jeito. É lugar de se colocar cartaz na universidade, defendendo o aborto, Não. Mas é lugar de se colocar também cartaz. Então, o que a gente tem que se perguntar é fazer uma pergunta anterior sobre os fundamentos desse tipo. Então, e aí, qual é a finalidade desse espaço e qual a finalidade desse ambiente? Esse cartaz é legítimo, não é legítimo? O rapaz do MBL poderia ter mostrado uma atitude, na minha opinião, no meu entender. E aí tem a ver também com a carga de energia que um adolescente às vezes tem para fazer esse tipo de coisa. Muito mais madura a respeito da posição política de alguém, muito mais efetiva e consistente a longo prazo do que ir lá rasgar o cartaz e provocar uma reação que às vezes gera um conflito, na minha opinião, desnecessário, que não leva a lugar nenhum e que pode aí alimentar este segundo passo, esse segundo salto, para a coisa se efetivar na violência efetiva física. Então, assim, é legal rasgar cartaz, demonstra uma energia e tal, mas ele serve como sinal de alerta para a gente pensar no lugar que a gente quer. É isso que eu sou, assim, eu dei uma entrevista que eu não quero lembrar do desdobramento dela no cenário do
que se desdobrou essa entrevista. Mas uma pessoa me pergunta numa entrevista que eu dei para um site, o que você acha da militância política? Pergunta honesta. Assim. Olha, eu não sou militante. Então eu não penso como militante. Eu não consigo pensar, me enquadrar na militância. Mas uma coisa que eu abomino, e aí podemos discutir o grau do caráter pessoal que tem aqui na minha fala agora, é saber que eu estou agindo exatamente igual aos meus inimigos. Cara, tem um horror a isso. Estou agindo exatamente igual às coisas que eu mais abomino, cara. Então, você põe um cartaz ali do Che, você vai... Se você colocar um cartaz pró-vida, anti-aborto, vai lá e vai tirar também. Você fala, tá vendo? Tirou o meu. Então, assim, eu penso que nós não podemos dar o luxo de agir. Aí eu discordo veementemente de algumas posições, inclusive de direita. Nós não podemos dar o luxo de agir que nem aquilo que nós combatemos.